Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu sou Davi de Jesus Costa, sou servo de Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo. E eu tenho uma mensagem para a verdadeira Igreja de Cristo, amando do Deus Altíssimo. Amém? Hoje falarei sobre a morte em Jesus Cristo. Amém, irmãos? No início, quando houve a ressurreição de Cristo, ele ficou, segundo o Altíssimo me revelou, 3 dias com os apóstolos e com a família, certo? Fez milagres lá dentro, conversou com todos, preparou todos, Todos os apóstolos levaram suas famílias até ele, junto com os pais de Jesus Cristo e a família dele também, ele levou todos para o alto. Amém? Foram arrebatados. Amém? Menos João, porque era necessário ele ficar para haver o quê? Para ver a escrituração ou a revelação do livro de Apocalipse, que Jesus Cristo ia revelar para ele. Então João ficou, depois que ele escreveu e teve a revelação do livro de Apocalipse, ele foi arrebatado junto com a família dele. Eles não poderiam ficar aqui, senão Satanás ia atormentar a vida deles. Amém, irmãos? Então não existe relatos na Bíblia que foi alterada por Satanás, não existe relatos lá que José morreu, que os apóstolos morreram, certo? Existe uma situação em relação a Paulo, que ele morreu em Roma, mas porém ele não morreu, certo? Segundo o Deus Altíssimo me revelou, Paulo foi manipulado por Satanás. Satanás fez muita força para enganar Paulo, entendeu? Então Paulo foi até Roma e Deus deixou ele chegar até lá. Jesus Cristo ficou a observá-lo. Amém? Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma cópia de Paulo no momento da sua execução. A cópia interagia com eles, conversando, e Paulo observando com um anjo do lado. Amém? Quem me revelou isso foi o Deus Altíssimo, tá bom, irmãos? Eu estava em jejum e oração, tá bom? É assim que eu entro em contato com o Deus Altíssimo. Assim que Paulo entrou em contato com Jesus Cristo e com Deus também. Deus falou com ele também. E assim que os servos do Senhor, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, entram em contato com Jesus Cristo e com Deus Altíssimo e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Tá, voltando ao assunto. Então Paulo viu a execução dele, certo? Eles acharam até estranho o corpo, não apresentar sangue, na verdade, no corte. Tudo bem. Então Paulo foi embora com os anjos, foi arrebatado. Depois os anjos vieram buscar a esposa dele e os filhos dele. E foram arrebatados também. Amém? Eles conheceram a palavra através de Paulo. Amém, irmãos? Certo. Daí por diante apareceu muitas mentiras de historiadores, dizendo que até Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os apóstolos foram assassinados e nenhum foi assassinado, gente. Nenhum, certo? Que Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo, isso não aconteceu, gente. Foi uma mentira muito feia, muito feia. Então, houve situações em que os cristãos que na época foram jogados no Coliseu para os leões, isto é mentira. Não é verdade, certo? Não é verdade. Por que eu digo que isso não é verdade? Lá em João, lá no livro de João, João 11, se não me engano, 11, 25, 26, se não me engano, João 11, 25, 26, no livro de João. Você vai encontrar este versículo lá, que fala que aquele que estiver, mesmo que estiver morto e crê nele, viverá, certo? Mas aquele que estiver vivo, e crê nele, nunca verá a morte. Então Jesus Cristo não mentiu.
entendeu? Não mentiu. Essas pessoas, né, que fizeram, que inventaram essas coisas de que cristão morre, né, morreu no Coliseu, né, os apóstolos morreram, né, são mentiras assim que o historiador busca, né, busca através de Satanás, né, mostrar para a sociedade uma coisa que ele não aceita, que é o quê? A divindade de Jesus Cristo. Muitos historiadores são maçom, e a maçonaria, quando ela não consegue explicar uma coisa, ela mente descaradamente. Ela mente até no conhecimento, entendeu? É verdade, mente até no conhecimento. Uma mentira que temos em relação ao conhecimento é a lei da relatividade, entendeu? De Einstein, entendeu? Que ele tenta provar, através de um cálculo, de que tem condições de viajar no tempo, de se viajar no tempo, e isso não existe, gente. Segundo Deus Altíssimo me revelou, não existe nenhuma máquina, nenhum cálculo, nenhuma fórmula que a pessoa possa viajar no tempo, entendeu? Só Ele, o Deus Altíssimo, tem condições de abrir um portal e ir para o passado, ir para o futuro e voltar para o presente. Ou fazer Jesus Cristo ir para o futuro, ir para o passado e voltar para o presente. Ou ele manda o Espírito Santo ir para o futuro, passado e presente, a mesma coisa todos os deuses e os anjos do céu. Ele faz a mesma coisa. Tudo bem. Então, voltando ao assunto em relação à morte. Então, a palavra de Deus, ela fala que aquele que crê em Jesus Cristo, né, aquele que estiver em vida, nunca verá a morte. Então, Jesus Cristo está mostrando o quê? Que muitas pessoas, muitos cristãos, na hora da sua morte, né, ele não morre. Mas como assim? Você me pergunta, né? O Deus Altíssimo mandou revelar para o homem, né, que existe, né, no caso, o homem conhece como lei espiritual, né? Para Deus não existe lei espiritual, existe lei ambiental para ele, né? Para ele, essa lei espiritual, não existe espírito no livro de Lutero, né? Na Bíblia original, que está lá em Jerusalém, né? Embaixo do 8º livro, lá, entendeu? Lá em Jerusalém, e foi uma cópia para o céu. É isso que ele manda sempre eu falar para os cristãos. Amém? Então existe uma Bíblia original que não foi alterada. Porém, existe uma outra Bíblia que foi abençoada por Deus. É essa Bíblia que Satanás alterou e fez um angu de caroço. Amém, irmãos? Ele atrapalhou muitas coisas. Eu falei em um outro vídeo meu aí na playlist, e você for acompanhar, você vai ver o que foi que Satanás alterou. Amém, irmãos? E duplicou também alguns versículos, certo? Então é isso. Então não existe lei espiritual para Deus. Existe, no caso, lei ambiental, certo? Lei ambiental. E espírito, né? Para Deus vem de espectro, né? Espectro. No dicionário tem a ver com a parte espiritual, alma, né? No dicionário português, né? Certo, mas espírito para Deus significa espectro, vem de espectro, aquilo que eu posso ver e não consigo pegar, entendeu? Espírito, espectro, amém? Tudo bem, mas para Deus não existe lei espiritual, mundo espiritual, não existe lei ambiental para ele. Mas isso vai ser explicado pelo arcanjo Miguel. Quem sou eu para criar alguma coisa agora, porque nunca que a teologia vai querer me ouvir. Amém, irmãos? E nem vai acreditar que eu estou falando com o Altíssimo. Amém, irmão? Certo, tudo bem, tudo bem. Então tá, então voltando ao assunto. Jesus Cristo, depois que falou isso, né, em relação que o cristão, aquele que estiver vivo, nunca morrerá, nunca verá morte, certo? Então Deus faz o seguinte: quando vocês viram que eu falei de Paulo, né, que fizeram uma cópia do corpo de Paulo, né, cortaram a cabeça da cópia, enganaram Satanás naquele momento, certo? Então eles colocam, né,
Quando o cristão vai morrer, coloca uma cópia na cama, a cópia fica comunicando com as pessoas, né, e tal, ai, ai, tô morrendo e tal, aí morre, morreu. Amém, irmãos? Perdão, brincadeira. Então, tudo bem. Aí, o que acontece? Eles pegam e, e, e levam, né, o corpo da pessoa que fica invisível lá no hospital ou na casa da pessoa, fica a observar os parentes todos lá naquele momento. Aí aquele corpo é enterrado, a cópia ali, levado para enterro, para necrópsia e tudo mais. E aquele corpo vai embora com os anjos, entrando no portal, pronto, vai para o céu. Entendeu? Vai lá para ser o quê? Para receber um novo corpo, um corpo de glória e ser eterno. Amém? Esse é o verdadeiro cristão. Entendeu? Muitos cristãos acontece isso. Amém, irmão? Isso acontece em todo o globo. Todo aquele que é cristão. Amém? Porque tudo que Jesus Cristo falou na Bíblia, ninguém conseguiu provar que é mentira. Amém, irmãos? Ninguém conseguiu provar que Jesus Cristo mente. Então, se fala na palavra lá em João, né, que que aquele que crê nele nunca verá a morte, então nenhum cristão morre mesmo. Entendeu? Por mais que esteja doente lá na cama, ele é restaurado invisivelmente. Ou é de madrugada acontece isso, quando todo mundo está dormindo, entendeu? Ou Deus faz parar o tempo na hora e troca as pessoas. Geralmente Deus faz parar o tempo, entendeu? E troca as pessoas aí. Tá, deixa uma cópia aí, pronto, vamos levar a pessoa. Amém, irmãos? E é isso que acontece no mundo ambiental de Deus, entendeu? Que para o homem é um mundo espiritual, mas para Deus é um mundo ambiental. Amém? Certo. Então, tá. Então acontece isso no mundo espiritual, entendeu? Para o pecador, o que acontece? O pecador, quando ele morre, né? Ele consegue enxergar uma porta preta que abre na frente dele, uma porta bem negra, bem negra. Sai de lá 3 caveiras do inferno, entendeu? Com teçado na mão, entendeu? Uma delas dá com teçado na canela dele para ver que não é mentira. Ele não está tendo um sonho, entendeu? E elas agarram aquele pecador e levam ele para dentro da porta, que é a porta do inferno. Pronto, ele entra no mundo do inferno e acabou. Né? Ali só depois de 3 milhões de anos, conforme o que? O veredito de Deus, na verdade, conforme a perversidade daquele ser. Entendeu? Se ele pedir misericórdia ali para Deus, se passou mais de 500 anos, mais de 1000 anos, e ele pede misericórdia para Deus, que nunca mais eu faço isso, Senhor, então Deus pega, faz ele adormecer, já que ele matou alguém, faz ele adormecer e apaga a alma dele. Acabou, nunca mais faça isso, tá bom? Pronto, acabou. Entendeu? Quando uma pessoa pede misericórdia no inferno, a alma dela é apagada porque ela já não está mais aguentando mesmo. Entendeu? Não tem como sair do inferno quando uma pessoa mata alguém, quando ele tem coragem de matar um homem. Não tem como. Entendeu? Porque a própria vida nega ele. E também Deus nega. Porque a qualquer momento, quando ele chegasse, se ele chegasse no céu, Deus te livre. Ele a qualquer momento ia querer fazer briga com alguém. Entendeu? E mostrar o que? Prepotência, mostrar loucura, mostrar arrogância. Amém, irmãos? Tudo bem. Então, Jesus Cristo, quando ele pregou isto, né, para os irmãos, para a igreja de Cristo, ele queria que todos se alegrassem com ele, mas muitos não entenderam, entendeu? Mas não entenderam por quê? Lá na Bíblia de Lutero não fala sobre isso. Me perdoe, tá, irmãos? Mas lá na Bíblia de Lutero não fala sobre isso, né? Tudo bem. Mas isso ficou escondido, né? Devido a Satanás, ele todo o tempo está copiando Deus. Vocês estão entendendo? Ele todo o tempo ele copia Deus,
ele finge ser um cristão, entendeu? Tanto faz que ele está tomando todas as igrejas com a maçonaria, cheio de que? Pastor, barbudo, maçom, entendeu? Se um negro consegue chegar a pregar o evangelho, ele é um escravo maçom ou ele faz o quê? Ele faz a vontade da maçonaria, entendeu? Aí ele consegue, ou um negro, ou um pardo, falo pardo e negro a mesma coisa. Mas se ele chegar lá no púlpito e falar a verdade, ele é impedido, não pode falar nada. Eles mesmos sabem disso, eles fazem oculto, na frente de todo mundo, ele impede de pregar a verdade. Amém, irmãos? Tenham cuidado, irmãos, tenham cuidado. Mas não tenham medo. Se você não tem pecado, não tenha medo da morte. Não tenha medo, porque você crê em Jesus Cristo. Amém? Sempre é bom você estar buscando o Deus Espírito Santo. Sempre é bom você estar buscando o batismo com o Espírito Santo. Certo? Como é que eu posso me batizar com o Espírito Santo? Jejum, 3 dias, pedindo perdão dos seus pecados. No terceiro dia, eu peço para Jesus Cristo me batizar com o Espírito Santo. O jejum é das meia-noite às 9 horas da manhã, 3 dias, 5 minutos de oração. Faz um louvor, né? Adore a Deus, entendeu? Converse com Ele. Pronto, você nunca mais vai pecar, entendeu? Ninguém tem autorização para lhe agredir. O pastor maçom, o maçom que está ali no púlpito, ele não pode agredir um pastor cheio do Espírito Santo. É proibido, é proibido. Aparece um anjo lá para atacar aquele que vier a fazer um mal para um pastor batizado com o Espírito Santo. Amém? Para proteger aquele pastor. Entendeu? Por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, né? A palavra do Senhor Jesus Cristo tem que se cumprir, que é aquele que crê em mim nunca verá a morte. Entendeu? Então, fiquemos alegres, irmãos. Fiquemos alegres em relação a esta palavra. Por quê? Porque Jesus Cristo nunca mentiu em sua palavra. Amém, irmãos? Ele sempre falou a verdade, certo? Sempre falou a verdade. E nunca teve a intenção de enganar ninguém com as suas palavras. Amém, irmãos? Teve situações na vida que cristãos pegavam a palavra de Deus, né? Não eram batizados com o Espírito Santo e começavam a interpretar da sua forma, né? E querer fugir, né? Do castigo divino, entendeu? Querendo fugir do castigo divino, querendo inventar coisas, né? Em relação à palavra, para poder enganar pessoas e fugir do castigo divino. E não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. O Deus Altíssimo parece um leão observando esse ser. E sabemos que são as seitas, não é verdade? Eu já fiz parte, eu já fui, né, em igrejas, né, que eu não sabia que eram seitas. Eu não sabia que eram seitas. Então eu ainda estava engatinhando ainda no Evangelho, né, e tal. Tudo bem. Ainda não era batizado com o Espírito Santo. Tudo bem. Então o que acontece em relação a esse assunto? Eu fui para algumas igrejas e ouvi coisas incríveis, gente, incríveis, né? Que as pessoas faziam dentro da igreja, de racismo, né? De engano em relação à palavra de Deus para outros irmãos, entendeu? Fui para outras igrejas, né? Que eles pegavam e usavam a palavra, né? Para inventar falsos inimigos, entendeu? Falsos inimigos, enquanto que não existe, no caso, para Deus, né, pessoas que venham querer matar um cristão, né, de forma tão grotesca,
como aparece na televisão. Eu vi uma situação que o irmão colocou, né, inventando coisas que eu não gostei e saí da igreja. Amém, irmão? Saí da igreja, não gostei de frequentar. Tudo bem. Então eu fui para uma outra em que uma mulher, ela tomava conta como pastora da igreja. Entendeu? Então o que acontece em relação a esse assunto? O nosso Senhor, Deus Altíssimo, me revelou, Ele me revela e Ele fala comigo. A mulher, ela não pode ser pastora. Não é por machismo, né? O homem, ele não foi feito para ser dominador da mulher, não. Né? Lá em Gênesis, lá no livro original, diz que o homem não é para dominar pela mulher, não. Não é para dominar a mulher, não. E nem a mulher dominar sobre o homem. Não existe isso. Amém, irmãos? É para os dois serem amigos. Amigos. E se respeitarem. Amém? A mulher respeita o homem respeita a mulher. Os dois se respeitam. Tudo bem? Então, existia essa pastora nesse local. Certo? Então, o Deus Altíssimo me falou: filho, eu não aceito pastora. Por quê? Porque ela pode ser dominada por Satanás, certo? Ela pode ser manipulada ou motivada por demônios de forma muito fácil se ela não for batizada com o Espírito Santo. Se ela for batizada com o Espírito Santo vai tirar ela do púlpito. Você está entendendo? Por quê? Porque ela não pode ser pastora, ela pode ser gerente. Gerente pode. Tá legal. Ah, tem uma irmã tal, ela é gerente da igreja. Legal, para ajudar o pastor. Mas quem manda é o pastor. Por quê? Porque Satanás é muito fácil para dominar uma mulher, né? Uma mulher, até mesmo batizada com o Espírito Santo, ele não vai deixar ela ficar em harmonia com o pastor. Você está entendendo? Ou ficar em harmonia com os irmãos. Ele não vai deixar, ele vai atormentar, porque Satanás não gosta de mulher. E ele faz de tudo porque a mulher é mais fácil para ele manipular. Vocês estão entendendo? A mulher, ela é mais fácil para se manipular. Segundo Deus Altíssimo me revelou. Eu não sou machista. Amém, irmão? Apesar que para Deus não existe isso, esse negócio de machismo. Entendeu? Né? Todo ser tem que se respeitar. A mulher tem que respeitar o homem e o homem tem que se respeitar a mulher. Entendeu? Se um homem agride uma mulher, ele tem que ser preso e tem que cumprir pena. Mas se uma mulher agride um homem, também ela tem que ser presa e também tem que cumprir pena. Entendeu? Se um homem agride uma mulher de forma muito perversa, ele tem que ser preso. Entendeu? E se uma mulher agride um homem de forma muito perversa, também ela é presa. Existe mulher que, Deus me livre, também é muito perigosa, viu? Muito perigosa. Amém? Tudo bem, voltando ao assunto, né? Então, eu participei dessas igrejas e tinha essa pastora lá, entendeu? Então o Senhor me revelou que ela não era do bem, entendeu? Não era do bem, né? Então o que foi que ela fez? Ela pegou e me humilhou. Eu percebi isso, ela percebeu também, certo? Satanás é muito mal para usar as pessoas, então ela percebeu, entendeu? Que o Senhor tinha revelado que ela estava fazendo coisa errada, entendeu? Então, mas não falei para ninguém, E eu era diácono lá, entendeu? Estava como diácono lá, entendeu? Tudo bem. Aí, quando veio, ela me chamou e me humilhou na frente de todo mundo lá, da igreja, por causa das minhas vestes, entendeu? Eu não fui como eles estavam vestidos, eu não tinha dinheiro, eu estava desempregado na época, entendeu? Mas ela me humilhou. Tudo bem, eu não reclamei de nada, deixei para lá, entendeu? Por quê? Porque nessas horas a gente entrega para o Senhor Jesus Cristo. A gente faz uma oração: Senhor, aconteceu isso, não é justo acontecer, mas eu entrego nas tuas mãos. Só não peço para matar, Deus me livre, não faça isso. Peça, entregue na mão do Senhor Jesus Cristo. Aí Ele sabe o que fazer. Amém, irmãos? Certo, irmãos. E é isso, irmãos, que eu tenho para falar para vocês, né? Em relação a pessoas cristãs que morrem no leito. Não é aquela pessoa. Já trocaram sem vocês verem. Deus já fez parar o tempo, entendeu?
e já trocou o corpo vai bater certinho o papo com vocês, mas depois vai o quê? Morrer, entendeu? Vai fingir que vai morrer lá, pronto, morreu, tá legal. Pode tocar, pode fazer, tirar sangue, entendeu? Não vai perceber que não é a pessoa, entendeu? É esse o segredo, né? Aí se cumpre a palavra, entendeu? Aquele que crê em mim nunca verá a morte, nunca morrerá. Está lá em João, amém? Está lá em João 11, 25, 26, se eu não me engano. 11, 25, 26, em João. Amém, irmãos? Certo. Então é isso, irmãos. Existe outra situação em que crianças morrem no mundo, adolescentes morrem no mundo, né? Tem situações em que as crianças estão morrendo, né? E eu estava perguntando para o Altíssimo, Senhor, morre crianças assim? Ele disse, calma, calma que eu vou te explicar depois, né? Porém, quando uma criança morre, não é ela. Te lembra que eu sei fazer, com o meu poder, a cópia de um ser vivo. Ela interage, ela bate papo. Ah, a criança foi lá, caiu, papo, morreu. Não é ela. Entendeu? Ah, tiraram a criança dos escombros do prédio que caiu. Ah, a criança ensanguentada. Não é ela. Você está entendendo? Não é ela. Ela já foi o quê? Arrebatada. Antes do prédio cair. Você está entendendo? É esse o segredo. Por quê? Porque a criança delas pertence ao reino dos céus. Certo? Uma criança não morre de bala, de faca, de doença nenhuma, mas é uma cópia que Deus deixa ali. Aí você me diz, mas tu tá mentindo, cara. Por quê? Porque a criança está ensanguentada lá sim, é o poder de Deus. Mas a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim, mesmo que aquele que crê em mim, né, mesmo se estiver morto, viverá. Está entendendo? Mesmo que estiver morto, viverá. Mas aquele que estiver vivo e crê em mim, nunca morrerá. Entendeu? É o que está escrito lá em João 11, 25 e 26. Então eu estou dizendo para vocês que a criança também não morre. Dela pertence o reino dos céus. O adolescente que não morre, ele não é ele. Existe uma cópia interagindo. Entendeu? Depois, o que? Tudo isto vai ser mostrado no final dos tempos pelos anjos do Apocalipse. O arcanjo Miguel, junto com seus filhos, anjos, vão mostrar para o homem um segredo de Deus, que Satanás não sabia, entendeu? Senão Satanás copia Deus, tá entendendo? Por isso que Deus não mostrou. Tem adolescente que está entrando com revólver, metralhadora, faca dentro de escola. Por quê? Porque aquele adolescente, ele está o quê? Manipulado. Tá entendendo? Quando o bruxo consegue manipular, junto com Satanás, uma criança, um adolescente, né? Que Deus não aceita isso. Então, Deus aceita que ele, né, vá preso. Depois que ele vai preso, né, eles percebem que aquela criança, né, ele não se lembra de tudo que ele fez. Vocês estão entendendo? Tudo bem. Mas quando o adolescente chega a morrer, Deus trocou o corpo dele. Entendeu? Porque não era ele. Não era ele naquele momento, né? Não era o verdadeiro adolescente. Entendeu? Porque ele estava manipulado e Deus não aceita isso. Se a polícia chega a morrer na mão de outra pessoa, né? Deus arrebata o corpo daquele adolescente. Não é o mesmo adolescente. Amém? Mas muitas vezes esse adolescente, quando chega na prisão, ele não se lembra do que ele fez. Mas nem a imprensa não fala. A maçonaria não deixa. Amém? Muitos maçons não gostam de adolescente. Entendeu? Porque Deus ama os adolescentes. Amém, irmãos? Tudo bem. Então é isso, irmãos, que eu tenho para falar para a verdadeira Igreja de Cristo. Muita coisa, os irmãos os anjos, né, do Apocalipse, junto com o arcanjo Miguel,
lá em Daniel 12, que vai estar falando a vinda dele, né, vão pregar em relação a isso, porque Deus não fez nada para salvar crianças, entendeu? Crianças da morte, de desastre. Poxa, por que Deus é tão frio? Não, Deus não é frio não. Todas essas crianças são salvas, porém tem uma cópia ali interagindo. Para enganar quem? Satanás. Entendeu? Porque uma vez ele disse para Deus que ele ia matar todas as crianças do mundo, certo? Desde a época de Adão e Eva. E ele prometeu para Satanás: Satanás, eu vou te provar que tu não vai conseguir matar nenhuma criança. E ele não conseguiu. Não conseguiu matar nenhuma criança e nenhum adolescente e nenhum cristão. Entendeu? Tem uma outra situação em que fala na palavra de Deus que Deus mandou o anjo da morte matar os primogênitos, né, lá do Egito, não é verdade? Os primogênitos, o anjo da morte ia matar um por um dos primogênitos. Isso era uma mentira, entendeu? Feitas por Satanás para poder as pessoas pensarem que Deus é frio, entendeu? Já a pessoa matar o primogênito, o primeiro filho de um homem que estava com 1 ano de idade, chega lá o anjo da morte mata. Deus é frio, então, né? Mata até criança. Peraí, não é verdade? Isso é uma maldade, entendeu? Então, as crianças, aliás, os primogênitos dito na Bíblia, né, no caso, né, eles eram para despertar, né, a ira das pessoas para com Deus, entendeu? Satanás, ele é muito astuto, muito astuto. Mas o que aconteceu realmente, o que o Deus Altíssimo me revelou, tá bom? Naquele momento, quando o anjo da morte foi, ele foi matar quem? Os soldados, né, que trabalhavam junto com os sacerdotes do faraó, entendeu? Porque eles não queriam liberar o povo para ir embora. Então o anjo da morte foi lá e matou os soldados e matou os sacerdotes, mas não matou os primogênitos. Amém? Então Satanás criou essa mentira lá em Gênesis. Amém, irmãos? Em Gênesis não, em Êxodo. Amém, irmãos? Certo. Então tá. Então houve outra situação em que quando Jesus Cristo estava por nascer lá aliás, tinha nascido, né, na Galileia, né? Então, na Galileia não, né, na Nazaré. Então Herodes pediu para que os soldados, né, o que fala até nos filmes, né, que fossem matar as crianças, matem as crianças e tal, porque nós temos que eliminar, né, o reino, o futuro reino de Israel não pode nascer, né, e tal, né? Então ele não queria que Jesus Cristo nascesse, na verdade, mas isso foi outra mentira criada por Satanás, entendeu? O Deus Altíssimo sabe muito bem o que Satanás está querendo fazer nesse dia, né? Na verdade, estava querendo fazer, que era culpar e mostrar que Deus é frio, entendeu? Passa até nos filmes, né, e tal, nos filmes, né, na televisão, em que os soldados vão e matam as crianças todas da cidade porque atrás do bebê que nasceu, que era Jesus Cristo. Isso foi uma mentira muito feia criada por Satanás, entendeu? A maçonaria é expert em fazer mentira na história, amém? Ela mente em conhecimentos criados, entendeu? Ela mente no livro de história, ela mente em filmes, diz que todo mundo era barbudo, entendeu? Todo Jesus era barbudo e não é barbudo, entendeu? Não adianta nada, não adianta nada. Amém, irmãos? Certo. Então na Bíblia sempre mostra um Deus, né? Um Deus que essa Bíblia que foi alterada por Satanás, mas foi abençoada por Deus, entendeu? Foi abençoada. O que está escrito lá, Deus abençoou e o que provar de lá é verdade, tá bom, irmãos? Não vamos misturar as coisas, não vou misturar as coisas, tá bom? Até eu uso essa Bíblia também, tudo bem? Mas Satanás inventou muita coisa na Bíblia contra Deus, sim, para dizer que Deus era frio, toma atitudes erradas, entendeu? Então não existe isso, irmãos.
Não existe isso. Então, tá. Então eu agradeço desde já a todos os irmãos, né, que viram esse vídeo, né? Fiquemos alegres porque realmente, se você for ver lá em João 11, 25, 26, está dizendo que você não provará da morte, porque você crê em Jesus Cristo como o único Salvador. Aquele que crê em Jesus Cristo nunca morrerá, nunca morrerá, né? Nós não conseguimos ver quando um crente já idoso está no leito de morte, não conseguimos ver a troca de corpo, porque Deus faz parar o tempo e ele sai invisível de lá e fica o corpo lá do idoso, né, ou do morto, tá entendendo? E é isso que acontece. E é isso que acontece com as crianças no mundo e nos adolescentes. Não é o adolescente, não é a criança, ele fez uma cópia. Isso foi para enganar Satanás, entendeu? Satanás ele prometeu que ia matar todas as crianças e os adolescentes também, entendeu? Mas Deus mostrou para ele e profetizou para ele que não ia deixar morrer nenhuma criança, e não morreu mesmo. Nunca morreu, graças a Deus. Deus é bom, é poderoso e misericordioso. Amém, irmãos? Bom, obrigado, irmãos. Qualquer coisa, dê uma olhada na minha playlist, né? Além dessa da Igreja com Cristo, tem a outra que é a do Deus Espírito Santo, né? Aqueles que querem entender passo a passo as revelações do Deus Altíssimo, do Deus Espírito Santo e do Deus Jesus Cristo, a minha pessoa. E também junto com algumas revelações do anjo Malalá, que o Deus Altíssimo manda para cá para me revelar. Amém, irmãos? Obrigado a todos. Fique com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Altíssimo e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Até mais, irmãos. Até mais.